A história do conflito entre Israel e Palestina é complexa e tem raízes profundas que remontam a muitos séculos. Para entender melhor como tudo começou, é necessário fazer uma breve retrospectiva histórica. Antecedentes históricos. A região que hoje compreende Israel, Palestina e partes adjacentes do Oriente Médio tem uma história rica e antiga, habitada por diversas culturas e povos ao longo dos séculos, incluindo os cananeus, hebreus, romanos, bizantinos, árabes, entre outros. O período do Mandato Britânico. No início do século XX, a região era parte do Império Otomano, que entrou em colapso após a Primeira Guerra Mundial. O Reino Unido assumiu o controle da região como um mandato da Liga das Nações após a guerra, conhecido como o Mandato Britânico da Palestina. O movimento sionista. Durante o final do século XIX e início do século XX, o movimento sionista ganhou força entre os judeus europeus, defendendo a criação de um Estado judeu na Palestina. Isso foi impulsionado por uma série de fatores, incluindo o antissemitismo na Europa e o desejo de autodeterminação. A Declaração Balfour, em 1917, o governo britânico emitiu a Declaração Balfour, na qual expressava seu apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Isso gerou tensões entre os judeus e a população árabe local. O crescimento da imigração judaica. Ao longo das décadas seguintes, houve um aumento constante da imigração judaica para a Palestina, o que levou a um aumento das tensões entre judeus e árabes locais. O Plano de Partilha da ONU. Em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou um plano de partilha que dividia a Palestina em dois estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram. Guerra de 1948. Guerra de Independência de Israel. Após a Declaração de Independência de Israel em 1948, os países árabes vizinhos invadiram o novo estado, resultando em uma guerra que durou vários meses. O conflito levou a um êxodo de árabes palestinos e uma mudança significativa nas fronteiras. Conflitos subsequentes. Desde então, Israel tem enfrentado uma série de conflitos com os palestinos e seus vizinhos árabes. Estes incluem a Guerra dos 6 Dias em 1967, a Guerra do Yom Kippur em 1973 e inúmeros conflitos menores, bem como os contínuos confrontos entre Israel e grupos palestinos em Gaza e na Cisjordânia. O conflito israelo-palestino é multifacetado e envolve questões territoriais, religiosas, culturais e políticas. A busca por uma solução duradoura tem sido um desafio persistente na política internacional, e o conflito continua a ter um impacto significativo na região e além. Muitos esforços de paz foram feitos ao longo dos anos, mas uma solução definitiva ainda não foi alcançada até o meu conhecimento ser cortado em setembro de 2021. Em 485 AC, quando os babilônios conquistaram Israel, a terra era árida e poucos camponeses habitavam-na, lutando para sobreviver. Essa era a terra que Deus prometera a Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes para sempre, uma terra que não poderia ser vendida, pois pertencia a Deus. No entanto, o orgulhoso povo que habitava a terra prometida foi dizimado, espalhado e levado para a Babilônia, onde permaneceu por 70 anos, conforme profetizado por Jeremias. Toda a terra se tornou uma ruína desolada, sujeita ao domínio babilônico por 7 décadas. Apesar disso, muitos judeus eventualmente retornaram a Jerusalém para reconstruir a cidade, mas grande parte dela estava em ruínas, com suas muralhas derrubadas e portões queimados. Em meio a essa desolação, Deus inspirou o profeta Zacarias a proferir uma profecia notável sobre os últimos dias de Jerusalém, uma taça que embriagaria todas as nações ao redor dela, tornando-a uma pedra pesada para todas as nações.
O cumprimento dessa profecia se deu com o renascimento de Israel em 1948, quando Jerusalém se tornou um ponto focal no cenário mundial, exatamente como previsto na Bíblia. Em vez de Nova York ou Moscou, a pequena Jerusalém ganhou um peso significativo nas relações internacionais, com 1/3 das deliberações do Conselho de Segurança da ONU dedicado a Israel, apesar de representar apenas uma fração mínima da população mundial. Jerusalém não seria uma preocupação tão preeminente para as Nações Unidas se Israel fosse facilmente intimidado, mas sua força militar é reconhecida como uma das melhores do mundo, tendo vencido todas as guerras, apesar das adversidades. O anjo Gabriel revelou a Daniel que Jerusalém seria reconstruída e que, após 483 anos, o Messias viria, mas seria rejeitado pelo povo de Israel, levando à destruição da cidade do templo. Isso aconteceu conforme profetizado, com Jesus sendo aclamado como Messias ao entrar em Jerusalém, apenas para ser posteriormente rejeitado. Ele próprio previu a destruição do templo, que ocorreu em 70 AD pelas mãos dos exércitos romanos, cumprindo suas palavras. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos e o restante foi disperso. No entanto, a promessa de Deus de que eles seriam eventualmente reunidos permaneceu, e eles foram espalhados por todo o mundo, cumprindo a palavra do Senhor de que eles vagariam de uma ponta a outra da terra. Os profetas de Israel também previram o antissemitismo que perseguiria os judeus em todas as partes, tornando-os motivo de orgulho e objeto de zombaria e riso para todas as nações. Os judeus foram espalhados entre as nações e sofreram perseguições e mortes como nenhum outro povo. Enquanto isso, a terra de Israel permaneceu em luto. Em 1867, após sua visita à Terra Santa, o escritor Mark Twain descreveu Belém, onde os anjos cantaram, como uma terra desolada e coberta de pano de saco e cinzas, sem beleza. Jesus também fez profecias notáveis, incluindo a declaração de que Jerusalém seria cercada por inimigos em determinados momentos da história. De fato, ao longo dos séculos, Jerusalém foi dominada por vários impérios, incluindo os babilônios, medos, persas, gregos, egípcios, assírios, romanos, islâmicos, mamelucos, turcos otomanos, entre outros. Os judeus que viveram na região experimentaram o cumprimento das profecias bíblicas sobre Israel, Jerusalém e seu próprio destino. A história também mostra que as cruzadas não libertaram a Terra Santa para os judeus, mas, ao contrário, resultaram no massacre de judeus e na tomada da terra pela Igreja Católica. O Papa Urbano II, que organizou a primeira cruzada, instigou seus seguidores a subjugar os infiéis judeus, o que resultou em violência e perseguição ao longo do caminho para Jerusalém. O antissemitismo fervilhante que se espalhou pelo mundo foi evidenciado pelo abuso de Hitler contra os judeus alemães antes da Segunda Guerra Mundial. O navio transatlântico St. Louis, cheio de 1.100 refugiados judeus, foi negado acesso a todos os portos nas Américas, apesar de 700 deles terem vistos de imigração para os Estados Unidos. O presidente Roosevelt os enviou de volta, e muitos acabaram perecendo nas mãos de Hitler. Mesmo a Suíça rejeitou os judeus, devolvendo-os aos seus perseguidores. Esses eventos sombrios da história refletem o antissemitismo persistente e as perseguições enfrentadas pelos judeus ao longo dos séculos, conforme previsto por profecias antigas. Houve a acusação de que alguém serviu como banqueiro de Hitler, guardando bilhões de dólares em ouro e dinheiro roubados das vítimas judias ao final da Segunda Guerra Mundial. Isso tornou a promessa de Deus de retornar seu povo à Terra Prometida ainda mais incrível, dado o Holocausto de Hitler, no qual 6 milhões de judeus perderam a vida. É importante observar que muitos continuam a negar esse fato, apesar dos relatos e evidências que confirmam essa terrível tragédia, que foi o maior crime contra a humanidade. Após a guerra, centenas dos sobreviventes, que estavam em estado deplorável nos campos de extermínio, ainda enfrentaram perigos e ameaças na Europa.
No entanto, as promessas de Deus feitas em 1945 a 1948 não foram esquecidas. Apesar do bloqueio naval inglês, que impedia a entrada em massa na Terra Prometida, 10 navios clandestinos contrabandeados conseguiram trazer cerca de 70 mil sobreviventes do Holocausto para Israel. Para esses sobreviventes, a vida na Terra Prometida representou um novo propósito e uma nova esperança após anos de sofrimento. Milhões de judeus de mais de 100 países têm retornado a Israel, e a existência de Israel na Terra Prometida é considerada uma manifestação inegável do plano divino. Em novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 181, que dividiu a Palestina, alocando 18% para os judeus e 82% para os árabes, com Jerusalém designada como uma cidade internacional, como também proposto pelo Vaticano. No entanto, o mundo árabe rejeitou essa resolução e exigiu toda a Palestina, sem reconhecer a existência de Israel. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência e foi imediatamente invadido por 6 nações árabes, que superavam em número e armamento os colonos judeus. Apesar das adversidades, os colonos israelenses conseguiram resistir e derrotar seus inimigos, contrariando as expectativas mundiais. Isso se repetiu em conflitos posteriores, à medida que Israel enfrentava inimigos determinados a destruí-lo. O desejo de aniquilação de Israel é um propósito declarado de alguns grupos muçulmanos, que consideram a exterminação dos judeus como um dever religioso. Essa hostilidade continua a ser um desafio fundamental na região. Os assassinatos de cidadãos inocentes em Israel são perpetrados por grupos fundamentalistas islâmicos, uma tendência que está se espalhando em nosso mundo. É mencionado que Maomé declarou que a última hora não chegará antes que os muçulmanos lutem contra os judeus e os derrotem. Isso levanta a questão de por que a imprensa se refere a esses terroristas como muçulmanos radicais ou extremistas, quando na verdade estão seguindo o que consideram ser um cumprimento de seu compromisso religioso. O Alcorão contém instruções para não tomar judeus e cristãos como confidentes ou amigos e também inclui ordens para combater os idólatras e não muçulmanos onde quer que sejam encontrados. Líderes religiosos e políticos muçulmanos proferem ameaças contra os judeus, seja na TV, rádio, alto-falantes nas ruas ou nas mesquitas. Gaddafi, por exemplo, declarou que a batalha de Israel seria tão intensa que Israel deixaria de existir. Essas ameaças são transmitidas aos muçulmanos desde a infância, criando um ambiente de hostilidade. Durante a Guerra de Yom Kippur de 1973, Israel enfrentou uma surpreendente invasão coordenada por várias nações árabes. As forças israelenses, inicialmente em licença devido a uma festa religiosa, enfrentaram uma superioridade numérica esmagadora. Embora tenham sofrido pesadas baixas, conseguiram repelir os invasores. Isso é visto como cumprimento da profecia de Zacarias, que descreve as tropas de Deus como fogo que consumirá as nações vizinhas. O antissemitismo é uma força motriz na mídia global, muitas vezes influenciada pelo dinheiro do petróleo, e a mídia raramente critica os líderes árabes por suas ameaças à existência de Israel. As Nações Unidas também têm uma postura frequentemente enviesada contra Israel, condenando mais de 370 vezes por defender-se, enquanto raramente condenam os terroristas ou agressores árabes. A tensão envolvendo o Domo da Rocha, localizado no Monte Moriá em Jerusalém, é uma questão que pode desencadear conflitos internacionais a qualquer momento. Este local tem uma história rica e simbólica, desde a época de Abraão até os dias atuais, e é visto como um ponto de disputa central na região. Foi ali que Salomão construiu o primeiro templo judeu, que infelizmente foi destruído 2 vezes, e agora o Domo da Rocha se ergue no local como um imenso monumento para o deus islâmico da lua, Alá. Em 1967, quando Israel capturou o leste de Jerusalém,
incluindo o Monte do Templo. Houve preocupações sobre isso contradizer a profecia de Cristo de que Jerusalém seria pisoteada pelos gentios até o cumprimento de seus tempos. Surpreendentemente, Israel imediatamente devolveu o controle do Monte do Templo ao rei Hussein da Jordânia, que posteriormente o entregou a Yasser Arafat e à Organização de Libertação da Palestina, OLP, em 1994. Assim, o coração de Jerusalém está sob o controle de não-judeus, enquanto várias nações ao redor do mundo demandam direitos sobre ele. Uma das principais tensões no Oriente Médio é a questão do chamado povo palestino e a liderança da Organização de Libertação da Palestina, OLP, sob Yasser Arafat desde 1969. A OLP alega representar os palestinos, mas há afirmações de que muitas organizações terroristas em todo o mundo foram treinadas pela OLP. No passado, a OLP, sob a liderança de Arafat, perpetrou atos de terrorismo e assassinatos, incluindo o assassinato de 300 mil cristãos negros em Uganda. No entanto, a mídia internacional muitas vezes fez vista grossa para seu reinado de terror, e aqueles que tentaram expor a verdade foram submetidos a ameaças e mortes brutais. Quanto aos tratados de paz com Israel, e afirmado que qualquer acordo de paz com a OLP tem como objetivo enganar Israel. O modelo seguido pelos muçulmanos hoje foi exemplificado por Maomé em 628, quando ele firmou um tratado de paz de 10 anos com sua tribo em Meca, apenas para quebrá-lo 2 anos depois ao atacar Meca, matando homens e escravizando mulheres e crianças. Yasser Arafat declarou publicamente que não considera os acordos de paz com Israel como mais do que um acordo semelhante ao firmado por Maomé, sugerindo que a paz para eles implica na destruição de Israel. O primeiro passo nesse processo é ganhar território dentro de Israel para lançar um ataque final. Arafat e outros líderes da OLP foram celebrados internacionalmente, incluindo o Nobel da Paz, apesar dessas declarações e ações hostis. É destacado que historicamente não havia um povo palestino como nação distinta. A alegação de que os atuais palestinos descendem de um povo que habitou uma terra chamada Palestina por milhares de anos é uma distorção intencional da verdade. Originalmente, a terra era conhecida como Canaã e foi habitada por diversos povos ao longo da história. Mais tarde, quando Deus entregou a terra ao povo de Israel, ela se tornou a terra de Israel. A origem do termo Palestina remonta aos romanos, que após a revolta dos judeus em 130 DC, renomearam a terra de Israel como Palestina como uma punição. Os judeus que permaneceram na região continuaram sendo chamados de palestinos, mas era uma referência geral à população da área. É importante notar que em 1948, quando Israel declarou sua independência, os árabes que fugiram da região começaram a se autodenominar palestinos e reivindicaram uma identidade nacional. No entanto, naquela época, eles representavam apenas cerca de 3% da população da região, enquanto os judeus representavam cerca de 4.000 anos de presença histórica em sua terra. Além disso, muitos dos chamados refugiados palestinos fugiram de suas casas por instruções dos líderes árabes, que prometeram que eles poderiam retornar após a derrota de Israel. Enquanto isso, os judeus que fugiram das terras árabes após a criação de Israel foram acolhidos pelo novo Estado e integrados rapidamente. O termo palestino foi adotado pelos árabes para representar uma identidade nacional após 1948, mas historicamente, essa população era uma mistura de várias origens étnicas e religiosas na região. Jerusalém sempre foi uma cidade de importância histórica e religiosa para judeus, muçulmanos e cristãos, mas atualmente há disputa sobre sua soberania. As Nações Unidas têm desempenhado um papel controverso nas questões envolvendo Israel e os palestinos, com resoluções que frequentemente são percebidas como parciais em relação aos interesses palestinos. No entanto, a questão da terra de Israel e da Palestina continua sendo um tema complexo e politicamente carregado na região do Oriente Médio.